Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham na Anunciação do Evangelho Diário, paz e bem, sejam todos muito bem-vindos nesse momento. Bom, nós estamos no segundo domingo da Quaresma e a igreja hoje nos conduz ao alto da montanha para contemplarmos a transfiguração do Senhor. No meio do caminho quaresmal, Deus nos dá um momento de luz para fortalecer a nossa fé. A cor roxa nos recorda o tempo de conversão, penitência e preparação para a Páscoa. Que hoje o Senhor transfigure também o nosso coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste segundo domingo da Quaresma, a igreja nos apresenta a transfiguração. Jesus sobe até a montanha com 3 discípulos e ali revela sua glória. O mesmo Jesus que dias depois será crucificado, agora mostra que é o Filho amado do Pai. E também esse evangelho que está em São Mateus nos ensina e nos revela a identidade divina de Cristo. Este acontecimento que nós aprendemos aqui no evangelho de hoje, para aqueles que se recordam, nós contemplamos isto no mistério luminoso, no 4º mistério luminoso. O Papa São João Paulo II, quando acrescentou o mistério luminoso no terço, destacou que a transfiguração de Jesus é a manifestação da glória de Cristo, antecipando sua ressurreição. E esse evangelho também está nos fazendo um convite que para esse tempo quaresmal, que possamos contemplar o luminoso rosto de Jesus e reconhecer a sua glória e seus sacrifícios. E todas as vezes que formos rezar o terço luminoso, nós possamos entregar nas mãos de Jesus as nossas falhas e reconhecer a sua glória eterna. E o próprio Deus está me convidando e te convidando para juntos escutar a Jesus. Quando ele diz no Evangelho, escutai-o, o próprio Deus, ao dizer no Evangelho, escutai, está nos pedindo para nós abrirmos o nosso coração à voz e ao chamado de Jesus. Nós vivemos num mundo de distrações, num mundo de perseguições, de pecados, de promessas inválidas, e que nesse mundo possamos juntos ouvir Jesus, ouvir o que o Santo Evangelho nos diz, ouvir o que a Igreja nos diz, e diferente de todas as outras pessoas, seguir Jesus. E que todas as vezes que eu e você cairmos no pecado, cairmos na depressão, na tristeza, que possamos também escutar a voz do próprio Cristo nos dizendo: levantai-vos e não tenhais medo. E é essa mensagem da Quaresma. Levanta-se, recomece e não tenha medo da conversão. Não tenha medo de entregar a sua vida para Jesus, porque Jesus está te chamando nesse tempo quaresmal
Ele está te dizendo: escutai-me, levanta-te, venha ao meu encontro. Que nessa semana, que ainda é desconhecida aos nossos olhos, possamos contemplar a luz que só vem de Cristo, a luz que vem do céu, e juntos possamos subir a montanha da oração, a montanha da caridade, a montanha da penitência e permitir que Cristo nos converta de coração, para que quando formos descer a montanha, que desçamos renovados para viver melhor a nossa fé, com a nossa família e a nossa comunidade. Que as palavras do Santo Evangelho nos guiem à luz eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom, como eu já havia falado no domingo passado, a nossa diocese aqui de Barretos está vivendo o Ano da Fé instituída pelo nosso bispo Dom Milton. Rezemos pela santificação do clero e rezemos também que o nosso bispo conduza da melhor forma a nossa diocese. Então, nesse momento, nós faremos a oração para o Ano da Fé e logo após nós teremos o creio niceno constantinopolitano. Neste momento, eu falo uma parte da oração e vocês repetem. Senhor nosso Pai, concedei à nossa Igreja Diocesana de Barretos a graça de viver esse ano da fé, com um coração renovado e aberto à vossa palavra, descobrindo cada vez mais o precioso tesouro da fé que a Igreja nos confia. Que saibamos reconhecer em vós o único Deus e em Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, que permanece vivo e atuante em nós e na caminhada da Igreja peregrina. Guiados pelo Divino Espírito Santo, nossa força e nosso Consolador, caminhemos nesse ano da fé com alegria, esperança e fidelidade. Fazei de nós testemunhas do vosso amor, para que, por meio do nosso testemunho, outros também sejam conduzidos a vós. E pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Fé e modelo de confiança em vosso amor, guardai nossa diocese sobre o vosso cuidado e conduzi-nos sempre a Jesus. Amém. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele ilumine nossa caminhada quaresmal e que nos dê força para carregar nossa cruz com fé e esperança. Por Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique agora com o creio niceno constantinopolitano. Que Deus te abençoe, uma excelente semana. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir, em sua glória, para ajudar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo, para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir.